É isso aí, pessoal. Vamos nessa. Vamos lá. Live 101 na área. Bora. Sejam todos muito bem-vindos. 7h56 da manhã, dia 12/12. Estamos chegando cada vez mais perto aí do final do ano. É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 101. Vamos nessa. Vamos começar mais uma live aqui. Vamos que vamos, pessoal. Então é isso aí. Começando um pouquinho mais tarde, fui deixar minha esposa no trabalho, mas agora finalmente estamos aqui para a gente poder começar. Beleza? Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui, tá? E para a gente poder começar, lembrando, me tornei assessor de investimentos na W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Então, se você tiver interesse em ter assessoria comigo, um acompanhamento comigo da sua carteira de investimentos, quem está aqui no Instagram pode me chamar aqui no direct. Quem está aí no YouTube, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, tá? Pode me chamar, beleza? E aí a gente marca uma reunião, troca uma ideia, te apresento o escritório, te apresento como é que funciona a assessoria. Daí, se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Lembrando que a assessoria não é paga, tá? Você não vai ter que desembolsar dinheiro para ter o meu acompanhamento, para ter a minha assessoria na XP. Beleza? Vamos lá. Galera, então vamos começar o nosso bate-papo aqui, tá? Trazendo já essa primeira notícia. Um dos queridinhos de dezembro, fundo imobiliário calcula ganho milionário com expansão de ativo. XPML, gigante aí do segmento de shopping centers, tá? Um dos mais recomendados por analistas para investir em dezembro, está calculando os ganhos obtidos após o fim das obras de expansão do Catarina Fashion Outlet. São Roque, cidade maravilhosa, aqui no interior de São Paulo, tá? Deixa eu virar aqui para vocês. Em comunicado, o fundo anuncia, o fundo diz que inaugurou mais uma fase de sua expansão em outubro. Com isso, o XPML calcula impacto financeiro de 16 milhões nos próximos 12 meses. O montante representa um potencial de distribuição anual de rendimentos de 53 centavos por cota. XPML detém 32% da terceira expansão do Catarina Fashion Outlet e desembolsou aí 13.300 por metro quadrado para a construção dessa nova área bruta locável. Beleza? No entanto, o fundo diz que no terceiro trimestre de 2024 o ativo passará por uma reavaliação patrimonial. Então, galera, só para vocês terem uma noção, tá? Seguinte, o que a gente está tendo aqui na notícia, né? O fundo diz que no terceiro trimestre de 2024 o ativo passará por uma reavaliação. Qual ativo? O Catarina Fashion. Então, percebam, tá? No terceiro trimestre de 2024, ou seja, daqui 9, 10 meses, a gente vai ter uma reavaliação patrimonial. Isso aqui, galera, esse trecho aqui, ele reforça a ideia de que PVP não é a melhor métrica para avaliar se um fundo de tijolo tá barato ou caro, tá? PVP funciona bem para fundo de papel, funciona bem para Fiagro, que tem exposição em papel, na carteira, que tem ali carteira de crédito do agronegócio, funciona bem para fundo de fundo. Para fundo de tijolo, o PVP ele não roda bem, tá? Justamente por causa disso. A gente tem uma defasagem na avaliação patrimonial. Então, o PVP de um fundo de tijolo, ele acaba ficando defasado, beleza? Então, não é a melhor métrica para dizer se um fundo tá barato ou caro. Então, aqui a gente tem o XPML anunciando aí o término da expansão, construindo mais área bruta locável para poder fazer mais dinheiro. Então, mais espaço, gerando mais dinheiro, tendência da gente ter aí aumento de dividendos no XPML. O XPML nesse ano registrou recordes de distribuição, tá? Chegou a bater ali o terceiro maior dividendo da sua história. O maior dividendo da história do XPML, se eu não me engano, é 90 centavos por cota. O fundo chegou a bater ali 85 e tudo mais, tá? Então,
essa notícia que ela acaba tendo aí um potencial de fazer com que o dividendo do fundo aumente. Você tem mais área disponível para alocação e aí você acaba tendo um fundo que está com mais área para alugar, um fundo que está rodando com vacância baixa, inclusive o XPML ele está rodando com uma vacância aí de mais ou menos 4%. Deixa eu abrir aqui o relatório gerencial dele. É um fundo que está rodando com uma vacância aí por volta de 4%. Então, fundo está com vacância baixa, fundo está conseguindo rodar bem. Acho que esse aqui é o comunicado do término aí da obra. Então, o fundo está conseguindo rodar bem. Então, fundo com bons fundamentos vai tender a pagar bons dividendos. É o que eu sempre falo. O fundamento, o dividendo é consequência do fundamento. Então, se você está buscando bons pagadores de dividendos, você, na real, tem que buscar ativos que sejam bons, que tenham bons fundamentos, que sejam bem geridos. Então, estou aqui com o relatório gerencial do XPML aberto. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem a tabelinha de alavancagem. Fundo com alavancagem muito tranquila a princípio. Aqui, ó. Histórico de vacância. Então, esse aqui é o histórico de vacância do fundo. Está aqui, ó, fechou outubro no patamar de 4,1. Não é o menor patamar dos últimos 12 meses, tá? O menor patamar é 3,2, mas a gente tem aqui um patamar bem baixo, bem tranquilo de vacância. Então é um fundo que está rodando bem, é um fundo que está aí conseguindo ter bastante espaço alugado e gerando receita. Beleza? Então, XPML aí, fechamos. Aqui é só o comunicado que saiu ao mercado aí falando da expansão. Beleza. Impactos financeiros. Tá, beleza. Beleza. Então, aqui é só o comunicado um pouquinho mais amplo sobre essa questão do Catarina Outlet. Tá. Beleza. E aí, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês. Ó. Então, esse aqui é o comunicado oficial que saiu ao mercado sobre o término dessa expansão. Tá? Aqui, nesses gráficos, o que a gente tem? A gente tem a exposição do XPML por administradoras de shopping. Tá? Então, a maior parte aqui está ligado na JHSF, shoppings de mais alto padrão, seguida aqui da Alus, Ancari Ivanhoe, Gazit, Argo e Iguatemi. E o fundo ele está majoritariamente exposto na região sudeste. A maior parte dos shoppings aqui eles estão em São Paulo. Beleza? E aqui a gente tem o percentual do NOI. O que é NOI? NOI, né? O que é o NOI no fundo de shopping? É o resultado operacional líquido. Beleza? O quanto que o imóvel está gerando de resultado operacional para o fundo. Tá? Então, quanto maior o NOI, melhor. Beleza? Então, a gente vê que a participação no NOI do Catarina Fashion vai ser de 19%. Então, é o fundo que tem a maior participação de receita. É o ativo que tem a maior participação de receita no fundo. Então, a gente tem o Catarina, depois a Cidade Jardim, aqui perto, depois o Shopping da Bahia, o Internacional Shopping, Guarulhos, Estação BH, Natal Shopping, o Downtown, lá na Barra, o Bela Vista, que foi anunciado recentemente, Caxias Shopping, pertinho de onde eu morava, lá no Rio, Shopping Ponta Negra, Plaza Sul, também recente, Campinas Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, fiz até um vídeo na Cidade de São Paulo semana passada, Praia de Belas, o fundo anunciou aquisição recente desse cara aqui, Santana Park Shopping, CJ Shops Jardins. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente tem 16 shoppings no portfólio do XPML. Beleza? 16 participações em shoppings por parte do XPML. Então a gente tem uma boa diversificação de shopping e até mesmo uma diversificação geográfica, que apesar da maior parte estar em São Paulo, a gente tem shoppings aí em outras regiões do Brasil. Beleza? E aí, o
Catarina Fashion vai ser o responsável por quase 20% aí do NOI do XPML. Quase um quinto aí da receita do XPML. Beleza, galera? Avançando aqui, IRDM11 vai pagar aí os dividendos de dezembro, anunciou os dividendos que serão pagos em dezembro e o fundo vai pagar aí 77 centavos por cota. Então a gente está tendo ali uma retomada nos dividendos. O fundo anunciou 71 centavos no mês passado, vai pagar agora 77 centavos. E isso também já deve ser ali em função dessa retomada da inflação nos últimos meses. Vamos lembrar, já mostrei várias vezes aqui, IRDM, ele é um fundo que está quase que... Ele está majoritariamente exposto, na parte de crédito, ele está majoritariamente exposto em inflação. Então, se a gente... E aí está ligado no IPCA, que é o nosso principal índice de inflação. Então, se a gente tem o IPCA caindo, a gente vai ter uma percepção de dividendos menores, porque a gente acaba tendo ali uma correção monetária menor. Vamos lembrar que o fundo de papel ele acaba fazendo o repasse do indexador no dividendo. Então, se o fundo está majoritariamente ligado em IPCA, ele acaba pagando ali dividendos menores quando a gente tem deflação ou quando a gente tem queda de inflação. E foi o que a gente acabou observando aqui no IRDM. É claro, IRDM a gente também conta ali com algumas posições um pouco mais delicadas. Tá? A gente tem, por exemplo, TORD, VSLH, DEVA, HCTR, fundos aí que tiveram uma redução brusca nos dividendos. Tá? E a gente tem também algumas posições de crédito que estão ali em carência ou então até mesmo em inadimplência. Então isso acaba também trazendo um impacto para a geração de receita do fundo. Tá? E aí, então a gente tem... Eu até falei disso, eu fiz um vídeo para o YouTube e a gente tem basicamente aí 3 pilares, tá? Para justificar essa queda aí essa queda nos dividendos do IRDM e até mesmo essa queda toda que a gente tem observado. Situações ali em fundos imobiliários que são mais problemáticos, HCTR, DEVA, TORD, VSLH, SRVD. A gente tem também algumas posições que estão em carência ou em inadimplência, então isso acaba gerando um impacto no dividendo, e até mesmo a própria correção monetária, inflação mais baixa, dividendos menores. Tá? Então a gente observa aqui um fundo que está ali, vai voltar a pagar perto da casa dos 80 centavos, tá? Pagando aí 77 centavos por cota. Tá? É um fundo, eu tenho até adotado essa postura com os meus clientes que têm IRDM. Tá? Eu tenho adotado a postura de dar uma segurada, de esperar um pouquinho. Tá? É um fundo que está sendo negociado sim com desconto. Tá? Mas por conta desse empilhamento de estratégias que não estão dando muito certo, eu tenho optado por dar uma segurada, esperar um pouco, tá? O fundo conseguir resolver essas questões. Tá? É um bom fundo, já tive a oportunidade de visitar a gestora, é um fundo bem interessante, a gestão não busca fazer muita estripulia com o fundo, correr um risco muito alto, mas é evidente que a gente tem ali alguns probleminhas pontuais, tá? Então eu tenho optado por dar uma seguradinha em novos aportes nesse fundo, beleza? A gente pode até dar uma olhada, ó, pesquisar aqui no Status Invest como é que tá o IRDM. Ó, quando a gente olha aqui, a gente vê que o PVP do fundo ele tá descontado, PVP 0,87. Então a gente tem um fundo aqui que está com PVP de 0,87. Então está sendo negociado com 13% de desconto. O fundo tem uma boa participação no IFIX, tem uma boa liquidez, quase 300 mil cotistas, patrimônio de 3 bi, superior a 3 bi na verdade. Então é um fundo que tem robustez, só que tá ali com algumas estratégias que enfim não deram muito certo, beleza? Então eu tenho optado por dar aí uma esperada, dar uma segurada, tá bom? Mas o fundo em geral ele é um fundo interessante, beleza? Mas eu tenho optado ali com os meus clientes lá da assessoria na XP
eu tenho dado uma segurada, eu tenho feito outros aportes em outros fundos de papel, tá bom? A gente, inclusive, tem tido aí alguns descontos em fundos de papel, alguns fundos interessantes que estão com fundamentos bons e que estão sendo negociados com desconto. Então, a gente tem aí algumas oportunidades, sim, em papel. Então, para quem está buscando papel, a gente tem algumas oportunidades. Beleza? Claro, é importante entender o risco do fundo, é importante entender como que aquele fundo funciona e ver se a carteira está adimplente, como é que tem sido, tá? Mas, no geral, a gente tem tido algumas oportunidades aí em fundos de papel. Beleza, galera? Dúvida? Só comentar aqui embaixo. Quem tiver interesse na minha assessoria na XP, é só me chamar no direct. Quem tá aí assistindo a gravação no YouTube, o link do meu Instagram tá aqui, ó. Pode acessar, aproveita, já me segue aí, todo dia tem live, tá? E pode me chamar no Instagram que a gente vai conversar, trocar uma ideia, para que eu possa te apresentar o escritório, te apresentar a assessoria e se fizer sentido, a gente começa essa parceria aqui na XP. Beleza? Lembrando, a assessoria não é paga. Você não vai desembolsar dinheiro para ter o meu acompanhamento na XP. Maravilha? Boa. Galera, mais uma aqui. HSML registra crescimento de mais de 3% em receita de aluguel e projeta dividendos. Falando aí de mais um fundo de shopping, HSML registrando crescimento de receita em aluguel e já está projetando aí os dividendos para janeiro. Beleza? Então, de acordo com o relatório gerencial, o fundo apresentou um crescimento de mais de 3% no NOI, a receita operacional líquida, e acima de 2% em vendas, em comparação com o mês de outubro. Tá? Aqui algumas movimentações internas e tudo mais. Tá? Então, em relação às novas emissões, o fundo informa que vai aguardar o melhor momento para oferecer ao mercado oportunidade de novos aportes, podendo ser nos próximos meses ou não. Então, vamos aguardar aí o que o fundo vai ter de emissão. Beleza? A ideia é que o fundo faça aí pagamentos entre 73 e 76 centavos por cota nos meses aí de janeiro a maio. Isso aqui, galera, é uma projeção, tá? É uma projeção. Não significa que o fundo vai pagar exatamente isso daqui. Ele pode pagar menos que isso, ele pode pagar mais do que isso. Isso aqui não deve ser encarado como uma promessa de rentabilidade, tá? Mas a ideia é que a gente tenha ali um pagamento entre 73 e 76 centavos. A gente já está tendo um pagamento ali por volta de 74 centavos por cota. Beleza? Então o fundo acumulou aí mais de 25% de alta, pegando aí o ano de 2023, tá? E o que é legal no HSML, galera, uma característica interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer um modelo de Gordon para esse cara, tá? Mas deixa eu fazer um comentário sobre o HSML. O HSML, o que é bacana nele? Vou abrir o relatório gerencial enquanto eu vou comentando. O que é bacana no HSML? Ele é um fundo, e eu acho que é o único fundo do mercado, pelo menos a informação que ele traz no relatório, que tem ou participação de 100%, ou ele é o controlador do shopping, é aquele que tem o maior percentual de participação nos shoppings que ele tem no portfólio. Então isso acaba fazendo com que o HSML tenha mais voz nas decisões do shopping. Então, ó, ele traz esse comentário. O único fundo de shopping center com posição majoritária em todos os ativos. Ou ele tem 100% do shopping, ou ele tem mais de 50%. Então isso acaba trazendo mais voz, mais poder de voto aí para o HSML. Então ele consegue fazer ali, propor coisas mais alinhadas aí para o fundo, mais alinhadas para o cotista, justamente porque ele tem um poder de voz maior. Ele tem 7 shopping centers aí no seu portfólio, tá? É um fundo que de fato está com uma alavancagem razoável, quase 37%, só que o fundo não tem necessidade de caixa, tudo mais constante, até o fim de 2024. Então o fundo de obrigação, ele tem de fato uma alavancagem alta, mas em termos de necessidade de caixa, o fundo está tranquilo até o final de 2024.
Beleza? Então, a gente pode até, vamos dar uma olhadinha aqui, vacância, inadimplência, ó. O fundo está hoje aqui com uma vacância de 4,5%. Está no mesmo patamar ali do XPML, por exemplo. Tá? Só que o XPML tem 16 imóveis, o HSML tem 7. Tá? Vamos fazer um Gordonzinho aqui para esse cara. Modelo de Gordon. Vamos fazer um Gordon aqui pro HSML. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. Então, ó, HSML 11, tá? O fundo tá pagando ali por volta de 74 centavos por cota. Deixa eu virar aqui para vocês. Ó. O fundo tá pagando ali por volta de 74 centavos por cota. Então, vamos fazer essa projeção aqui, beleza? Então, galera, ó, Tesouro IPCA, a média tá de fato aqui em 5,65. Vamos abrir aqui o site do Tesouro Direto, só para a gente poder confirmar. Então, eu pego ali a média entre o IPCA 2035 e o IPCA 2045. Então, ó, de fato, dá pra gente pegar aqui um IPCA, mas dá pra gente pegar um 5,7 aqui. Então, vamos pegar 5,7. Prêmio de risco, galera, a gente pode considerar um prêmiozinho de risco aqui. Deixa eu tirar essa... Colocar a tela inteira, boa. Então, um prêmiozinho de risco. Bom, o fundo tem participação aí majoritária nos shoppings que ele investe, tem 7 shoppings, tem um bom volume de negociação diária, tem uma boa base, tem ali uma alavancagem alta, né? A gente pode considerar um prêmiozinho de risco de 2,25 a 2,5%. Então, a gente teria aqui um preço teto, tá? Deixa eu desconsiderar a margem por enquanto. A gente teria um preço teto de 111,70, tá? Quando a gente olha o HSML, ele está aí no valor atual de 92,40, tá? E nas últimas 52 semanas ele bateu 96,92. Ou seja, o preço teto está muito lá em cima do máximo que o fundo já chegou a bater. Beleza? Se a gente considera, por exemplo, um prêmio de risco de 2,5, a gente passa a ter um preço teto de 108,29. Ainda assim, bem acima do que o fundo já chegou a bater nas últimas 52 semanas. Se a gente coloca uma margem de 10%, a gente tem um preço teto ajustado aí de 97,46. Se a gente coloca uma margem de 15%, a gente tem um preço teto ajustado aí de 92,5. Beleza? Então a gente teria aqui, se a gente considera uma margem de 10%, a gente teria ali um preço teto ajustado de 97,46, considerando aqui essas premissas. Beleza? Considerando essas premissas. Então, algo até mais ajustado com o que já aconteceu com o fundo. Quando a gente olha o PVP do fundo, está aqui na casa de 0,98. Beleza? Então, nessas premissas aqui, considerando ali uma margenzinha de segurança de 10% no Gordon, a gente teria um preço teto ajustado de 97,46. Considerando essas premissas para o HSML 11. Beleza? Tranquilo? Então, por que eu coloquei a margem de segurança aqui? Cara, o preço teto está muito acima do máximo que o fundo bateu nas 52 semanas. E a gente teve também um cenário de rally muito forte. Cara, o máximo que o fundo bateu foi 96,92. O preço teto de 108, cara, tá muito lá em cima. Então, a gente comprar com um preço teto muito lá em cima, mercado virando, a gente vai ter uma rentabilidade muito negativa na carteira. Beleza? Porque a gente comprou num preço teto muito descolado da realidade. Beleza? Muito otimista. Então é importante a gente ter esse bom senso. Quando o preço teto ele dá perto ali, sem a margem de segurança, ele dá perto do máximo que o fundo bateu nas últimas 52 semanas, vai, uns 50 centavos de diferença, R$1 de diferença, ou então ele já fica abaixo do máximo, beleza, você nem precisa colocar margem de segurança. Agora, quando o preço teto dá muito acima do máximo que o fundo bateu nas últimas 52 semanas, aí vale a pena você colocar uma margenzinha de segurança, 10, 15%, tá? Para que você possa ter ali esse ajuste, tá? A margem de segurança é justamente para você poder ter ali uma, digamos, como se fosse uma trava ali
um fator o famoso fator cagaço, né? Como se fosse uma trava ali para caso você tenha um cenário muito otimista, você conseguir trazer mais para a realidade do fundo. Beleza? Grande Diego, bora. Chegando no finalzinho aí. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Melhor acompanhamento do Brasil. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Então, sobre o HSML, é isso que nós temos. Algumas notícias aqui nós já falamos. Né? Alguns ativos aqui nós já falamos. Alguns ativos aqui nós já falamos, tá? Galera, deixa eu sei que eu já falei isso na live de sábado, tá? Mas eu vou comentar de novo aqui porque eu acho que é importante. Eu fiz até um post sobre isso, daí a gente fecha a live. Sobre o HCTR, tá? Ontem, quem viu lá o post de ontem, viu que eu comentei lá falando que, poxa, é difícil defender ali que não há conflito de interesse por conta da notícia que saiu envolvendo o HCTR e o Gramado Parques. Em outubro, a gente teve uma assembleia de renegociação dos títulos lá de dívida do Gramado Parques, uma renegociação de mais de R$1 bi, beleza? Então a gente teve lá essa renegociação. E aí, a gente falou aqui da notícia que saiu na semana passada do HCTR aí, que voltou a negociar, que voltou a investir nos títulos do Gramado Parques. Cara, é complicado. Para quem não sabe, para quem não acompanhou essa história, a securitizadora do Gramado Parques, ou seja, quem emitiu lá as dívidas e lançou para o mercado do Gramado Parques, é a empresa Fortsec. Só que a Fortsec, ela está debaixo do mesmo guarda-chuva que a Hectare. Tá? A Hectare, a R Capital, a Devan são empresas que são controladas pela holding RTSC, que é a mesma holding que controla a Fortsec, que é a securitizadora do Gramado Parques. Então a gente teve toda essa complicação envolvendo o Gramado Parques, tá? Foi onde começou o HCTR, começou a degringolar, beleza? E aí a gente teve toda essa questão de inadimplência, tudo começou a cair nesses fundos. E aí o HCTR vai e volta a negociar títulos do Gramado Parques. Cara, você vai voltar a comprar título de um cara que, poxa, te deixou na mão? É complicado, né? Vamos trazer essa situação aí pro nosso cotidiano de pessoa física. Cara, você voltaria a emprestar dinheiro para alguém que te deu calote? Tudo bem, teve renegociação, vocês sentaram para conversar, né? Quem pegou dinheiro emprestado com você falou que vai pagar. Mas, cara, você emprestaria dinheiro de novo? Você ia ficar meio assim, né? Tipo, porra, sei não, hein? Esperar emprestar para outro. É complicado, é bem complicado. Beleza? E é de fato o que está acontecendo com a HCTR. Então, assim, fica difícil defender que não tem o conflito de interesse. É muito difícil defender que não tem. Bom, o fato é que o HCTR ele tá ali realmente andando de lado, tá? O fundo teve lá, chegou a bater a R$41, o fundo teve um voo de galinha aí, justamente por conta do maior dividendo que ele acabou pagando, né, 34 centavos e tudo mais, a renegociação com o Gramado Parques, veio tudo na mesma época, assim. E aí o fundo chegou a bater 41, mas agora já veio corrigindo e tá ali andando de lado, 35, 36, vai em 37, volta para 36. Então, o fundo está realmente bem lateralizado. Eu fiz até um conteúdo envolvendo o HCTR também, explicando o que significa essa expressão, andar de lado.
Então, andar de lado é justamente você ter ali esse preço, sobe, desce e fica em torno de uma média, tá? Então, galera, HCTR realmente é algo bem complicado. Tem alguns clientes meus que já vieram com HCTR na carteira, alguns clientes meus lá na XP. Então, eu tenho optado em ou falar da venda, entendendo que realmente o prejuízo em alguns casos vai ser grande, mas tomando ali a decisão de sair aos pouquinhos, vender aos poucos, porque realmente a perspectiva não é das mais favoráveis, beleza? Então, realmente um cenário aí bem complicado. Beleza? É isso aí, galera. 30 minutinhos de live, olha aí. Boa. Pessoal, então, da minha parte era isso que eu tinha proposto para falar hoje. Foi batido, foi falado. Beleza? Então, lembrando, quem tiver interesse aí na minha assessoria na XP, quem tá aqui no Instagram pode me chamar no direct. Quem tá aqui na gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui embaixo, tá? É só me chamar. Manda uma mensagem, a gente conversa, troca uma ideia. Se fizer sentido para você, a gente avança aí para uma reunião, te explico como é que funciona a assessoria, te explico melhor um pouco aqui da trajetória do nosso escritório, a W Capital. Se fizer sentido para você, a gente avança. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos em frente. Live 101 concluída com sucesso. Vamos em frente. Tamo junto. Excelente terça-feira para todo mundo. Valeu!